Bom dia, pessoal, tudo bom com vocês? Comigo tudo ótimo. Bem-vindos a mais uma história aqui no nosso canal. Bem-vindos a mais uma história do nosso mundo gringo. Vamos lá à nossa história de hoje. Bom, gente, a história de hoje ela deu um título Tentando Sobreviver a um Divórcio. A gente sabe que um divórcio nunca é fácil, ninguém casa para divorciar, né? Tanto que quando a gente casa, é meio aquela frase clichê que seremos felizes para sempre. Eu prefiro que seremos felizes enquanto dure, né? Porque eu já passei por um divórcio, acho que muitas de vocês que me acompanham aqui também já passaram, então a gente sabe que não é algo fácil. Eu vou prender essa franja porque, gente, eu cortei meu cabelo hoje e a minha franja, ela está bem na minha testa. Então vamos deixar o cabelo assim. Pronto. Vamos lá ler a história de hoje. É a seguinte. Oi, Dani, gosto muito das suas histórias e resolvi contar a minha. Olha, sou de família mineira, dou um boi para não entrar numa briga, mas uma boiada para não sair. Amigos do canal, tenham paciência que eu chegarei ao meu divórcio. Mas antes eu tenho que contar a minha história. Juro que não foi fácil estar aqui hoje e ainda com esperança. Meu nome... Eu não gosto de falar nomes, né, gente? Vamos lá. Meu nome é Ana, tenho 51 anos, sou mineira, vim de uma família extremamente... de susto Rafa. Gente, eu não sei nem o que é isso, mas ok. Minha mãe me teve com 17 anos. Ela caiu na burrice de se deitar com meu pai, um homem desequilibrado e louco. Ele batia nela desde que eu me conheço por gente. Hoje os dois são falecidos. Saímos do interior e fomos morar em Belo Horizonte. Minha infância e juventude foi um horror. Apanhei muito. Eu tinha um ciúmes obsessivo pela minha mãe. Ela tinha... o pai dela, né? Meu pai tinha um ciúmes obsessivo pela minha mãe. Ela tinha hora para chegar do trabalho e se ela se atrasasse um pouco, ele falava que ela já devia estar com outro. Era um verdadeiro inferno. Aí, gente, o inferno começava e todo mundo apanhava. Ela e a mãe, né? Se meu pai cismasse que estava olhando para o lado, ela apanhava no meio da rua. Gente, que homem louco. Mas, Dani, vou pular algumas partes. Meu pai começou, sim, a dar em cima da minha irmã do meio, que não era filha dele. Ela era linda, loira, olhos verdeados, tinha alma livre, enquanto a minha e da minha outra irmã não éramos livres, pois tínhamos medo de morrer, pois todas as vezes que o meu pai batia na gente, ele ainda ameaçava a gente com um revólver. A família sabia e nada fez. Até que um sábado, meu pai chegou bêbado em casa. Me dói muito contar isso. Ele pegou a minha mãe, levou para... que a mãe dela também se chamava Daniele, tá? E levou para um quarto, fechou a porta e só escutamos o grito dela. Chico, não faz isso. E meu pai atirou na minha irmã, que estava no quarto junto com a mãe. Meu Deus, minha irmã morreu para nos libertar. Sinto muitas saudades dela. Fomos para a casa da minha avó materna, mas a bomba viria, pois a minha mãe pegou minha irmã pequena, deixou eu, de 19 anos, e a minha irmã, de 16, e voltou com meu pai. Sim, gente, depois que o pai matou a própria filha dela, a mãe dela voltou pro pai dela, largando ela e a irmã na casa da avó, né? E a irmã dela que morreu tinha 15 anos. Ele sempre ameaçou de nos matar, mas minha mãe teve a chance de sair fora disso, mas voltou. Sempre fui muito ligada à minha mãe e depois de várias discussões dela, né? E meu pai querer bater nela novamente, eu sempre tentava protegê-la. Lembro de um dia que ele chamou ela de vagabunda. Ele veio bater nela, pulei na frente como uma louca e disse: você não vai encostar a mão na minha mãe ou eu vou chamar a polícia.
A partir de agora você vai tratá-la com respeito ou então você vai se ver comigo, ela falou. Imagina, Dani. Gente, ela era uma adolescente, né? Vocês imaginam, ela para defender a mãe fez isso tudo e depois vê a mãe ainda voltando pro pai. Então ela não se conformava, né? Ela disse o seguinte: olha, da mãe voltar pro pai, sei lá, de repente esse homem também pode ter ameaçado, matar as outras filhas, fazer alguma coisa. Talvez a mãe, por medo, acabou voltando. A gente não sabe, né? A mãe dela já é falecida. Quem somos nós para falar alguma coisa, né? Bom, a minha mãe se tornou uma mulher triste, óbvio, né? Ela morreu num acidente de carro que o meu pai estava dirigindo. Mas eu acho que a morte foi libertadora para ela, pois ela sofria muito, tá? O pai dela, gente, sobreviveu nesse acidente, mas ele morreu 3 anos depois, sofrendo horrores, ela diz. Mas ela não explica como o pai dela morreu. Bom, vamos lá. Ela ficou sozinha, sem a mãe, e acabei conhecendo Fábio, meu ex-marido. Eu estava carente, debilitada, necessitando de apoio, e Fábio era centrado, vinha de uma família estruturada. A mãe dele me apoiou e me amou. Tudo que ela precisava, né, gente? Uma família estruturada. Acabei engravidando. Ele quis casar, pensei como todas pensam. Nossa, achei o cara pra minha vida. Além dele ter uma família maravilhosa, tratava ela super bem. Nasceu o filhinho dela, André. Tem 22 anos, é muito educado, respeita muito os mais velhos e ela diz que se Deus quiser ele será médico. Depois que o André foi para o Canadá estudar, eu me senti livre. Fábio, o marido, teve síndrome do ninho vazio, pois ele tinha perdido o André, que é o filho deles, né, o que foi para o Canadá, e o emprego. Então, nessa época, o marido dela ficou meio em depressão, assim, né? Perdeu o emprego, o filho foi pro Canadá e ele ficou meio triste. Bom, o Fábio é um homem culto e nós vivíamos bem, ela falou, tá? Ela, gente, ela não chegou a se formar, mas ela fez fisioterapia. Ela diz o seguinte: mulheres, quando a Dani fala dos sinais, acreditem. Quando os homens começam a dar os sinais, que é para acreditar porque é válido, né? Bom, o que aconteceu? Essa época eles moravam em Curitiba, então eles voltaram para Jundiaí, onde eles tinham uma casa. Ele disse assim, que ele começou a depreciar ela na frente das pessoas, tipo, fazer pouco caso dela na frente das pessoas. Ela disse: Dani, eu sou uma mulher bonita, expansiva, gosto de estar na moda. Ah, tenho que contar também que eu descobri que sou bipolar há 12 anos atrás. Aí sim minha vida se transformou no inferno, pois até descobrir a bipolaridade, eu sempre fui tratada como uma depressiva. Os antidepressivos, eles acabavam dando crises de euforia nela. E essas crises de euforia, gente, na bipolaridade dela, faziam ela gastar. Eu já vi isso, outras pessoas também tinham. Ela tinha que sair comprando tudo. Então, né, você acaba também se endividando. Inclusive, teve um programa na televisão, não lembro se foi na Band. Procurem aí que vocês vão achar no YouTube. Gente, a mulher, ela comprou um carro numa crise de bipolaridade dela. O problema é que ela não tinha dinheiro para pagar esse carro, entendeu? Ela financiou lá no nome dela. Então, assim, é uma coisa perigosa, é uma coisa que também requer tratamento psicológico, tá? Então, vamos lá. Ela disse que gastou horrores e quando ela estava em depressão, quando ela saía dessa euforia, ela ia para depressão, ela não conseguia sair da cama. E é bem assim mesmo, é o 880, né? Bom, meu marido, Dani, nessa época, começou a fazer um terror psicológico comigo, falando: você está gorda, você não gosta de trabalhar e outras coisas mais. A bipolaridade em crise, eu ficava impulsiva, falante, eu fazia 10 coisas ao mesmo tempo. E acabei pedindo demissão do meu emprego. Na depressão, eu não conseguia sair da cama, eu não comia, não fazia minha higiene, não conseguia trabalhar e até pensei em suicídio, pra vocês terem uma ideia como é uma pessoa bipolar.
Eu sofri muito. Hoje, me dou melhor com a bipolaridade. Ela não me define, mas ela faz parte da minha personalidade. Pois bem, ano passado, ele me disse tantas coisas que, sinceramente, eu não entendia como aquele homem, né, tava fazendo aquilo com ela, tipo, menosprezando ela, falando absurdos pra ela, um homem que tava casado com ela há tanto tempo, né? Ele chegou a dizer pra ela, gente, que só voltaria, só teria um casamento, assim, eles estavam casados, mas que ele só seria o marido dela novamente se ela emagrecesse e arrumasse um emprego. Olha só. Ela disse, Dani, eu fiquei bege, pois eu não conhecia aquele homem que estava usando o psicológico para me fragilizar, já que ela estava numa fase fragilizada, né? Entrei em depressão por causa disso. Fora que ele ficou 2 anos sem transar comigo, pois ele falava que não gostava de mulher barriguda. Tive depressão profunda depois disso, emagreci 15 quilos. Aí ela diz, amigas, já ganhei tudo de novo, graças a Deus. Bom, depois que esse cara começou a fazer essa tortura toda psicológica com ela, ela resolveu pedir o divórcio, tá? Aí ela dá alguns conselhos aqui para as meninas. Ela diz aqui, ó, amigas, vocês. Ele pediu um tempo e nós demos um tempo. Fomos viver em quartos separados, vidas separadas, e sempre eu tive amigos, independente de amigos de Fábio, o que é ótimo numa relação, tá? Você ter seus próprios amigos, porque chega uma hora, ó, foi aqui que salvou ela, né? Ela tinha os amigos dela. Como eu vi que ele não tomava providências do divórcio, porque é muito bonito, né, gente? Vamos viver em quartos separados, vidas separadas, mas o cara tá lá dentro de casa, também não quer sair, né? Ela disse assim, quer saber, Dani? Eu corri atrás da documentação. Quando estava tudo pronto, que eu fui informar ele. Fizemos uma avaliação da nossa casa, aí deu tanto lá, e ela mandou avaliar os bens. Aí ela disse, conselho, leve sua própria advogada e ou faz através de defensoria pública, tá? Bom, ela fez o primeiro acordo, ela diz, eu não abri mão da pensão, mas a pensão não foi escrita no acordo, ela diz. Conselho 2. Vá com tudo especificado no papel. Ela diz, não confie 100% no seu marido, pois eu dormia com meu próprio inimigo. Me falaram uma coisa que quero que vocês reflitam, ela diz. O casamento não é só amor, ele também é um negócio. Saibam tudo que vocês têm. Fizemos o primeiro acordo, o juiz julgou, foi publicado, eu entrei com recurso sobre a pensão, já que dependo de remédio para ser sã. Aí ela diz que hoje ela para por aqui, que ela só queria falar sobre o divórcio dela, né? Como foi, dar um conselho a vocês. Aí ela fala o seguinte, tem uma segunda parte dessa história, que é o golpe e minha saga para provar o que ele alegou. Bom, ela diz o seguinte, que Fábio usou a fragilidade da bipolaridade dela para manipular ela, tá? Aí ela diz, olha, se vocês querem saber mais sobre bipolaridade, leiam o meu blog, O Despertar de uma Bipolar. Tá aqui o nome do blog dela, Despertar de uma Bipolar. Não escreva muito tempo, mas tem lá os 20 posts para vocês possam entender. Dani, gosto do seu otimismo, da sua fé, mas, como você disse, temos que correr sempre atrás de prejuízo. Gente, por que eu quis ler a história dela para vocês? Porque eu acho que ela tocou em pontos importantíssimos aqui. Infelizmente, o casamento hoje em dia é um negócio. Não sei quem que falava assim, que quando você casa é meu bem pra lá, é meu bem pra cá. Quando você separa é meus bens pra cá, meus bens pra lá. Muitas mulheres se dedicaram anos ao marido, aos filhos. Muitas mulheres que me acompanham, gente, hoje talvez isso esteja mudando, mas eu tenho muitas mulheres na faixa de 50, 60 anos que me acompanham, que mesma história sempre. Elas abriram mão na época, eram professoras ou era alguma coisa, elas abriram mão para cuidar da casa, do marido, dos filhos. E o que aconteceu? Anos depois esse homem largou ela
Ele estava lá, estabilizado na profissão dela, os filhos já de maiores, então não tinham direito à pensão, e elas ao Deus dará. Sim, gente, porque o cara, né, não é obrigado a dar pensão a ela, a não ser que você consiga na justiça, prove que ele não te deixou trabalhar, né? Nem sei se hoje em dia ainda pode isso. E ficava com a, ficam, né? Ficavam não, ficam com esse abacaxi na mão. Outro ponto que eu gostei muito que ela usou aqui, muitos homens a gente sabe que usam, né, a psicologia para enrolar a mulher. No caso dela, ela tem bipolaridade, ela é bipolar. Então ele pegou no ponto fraco dela para o quê? Para jogar contra ela. E tem homens que aqui pegaram mulheres com depressão, pegaram no ponto fraco delas para jogar contra elas. Então, eu já falei isso em vários vídeos e vou falar mais uma vez, meninas. Não deixem a vida de vocês, a carreira de vocês por homem nenhum. Eu sei que é maravilhoso se dedicar à sua família, se dedique sim aos seus filhos, tira um tempo, né? Se dedique aos seus filhos, mas não abram mão da carreira de vocês, sabe? Por quê? Porque tem casamentos maravilhosos que duram para sempre, tem, conheço gente que tá aí casada há anos, né? Mas como conheço pessoas que hoje estão passando dificuldade, que o marido... Ai, meu marido não quer que eu trabalhe, meu marido não deixa eu trabalhar, meu marido não quer que eu faça isso, meu marido não quer que eu faça aquilo. E depois que separa, meu marido também não quer me dar dinheiro, meu marido também não quer bancar a casa. Muitas vezes nem tem casa própria, então viviam de aluguel. E a mulher, depois de anos casada, com filhos, com tudo, tem que viver às vezes de favor na casa dos outros, ou voltar para casa de um parente, ou ir morar com os pais, se tiver os pais vivos ainda. Então é muito complicado, gente. Por isso que eu falo para vocês, por menor que seja o emprego de vocês, não menor, que não existe emprego menor, mas assim, por talvez o mínimo que você ganhe, não deixe nada tirar a liberdade de vocês, sabe? Como eu já falei com várias meninas aqui, olha, não consegue trabalhar um full time, um dia inteiro, vai fazer um curso de unha de gel, vai fazer um curso de manicure, de massagista, do que seja, para que você possa trabalhar talvez em casa, pegar um quarto vazio, fazer alguma coisa para entrar o seu dinheiro, porque quando a gente tem o dinheiro da gente, a nossa vida está nas nossas mãos. Quando a gente depende de dinheiro dos outros, nós não podemos decidir nem a nossa própria vida. Sim, porque a gente fica dependendo de terceiros para que a gente possa tomar decisões. Quantas mulheres vocês viram aqui que passaram pela gente, que não tem trabalho, não tem emprego, não tem como se sustentar e estão levando um casamento aí de anos frustrado, muitas vezes violento, porque elas não conseguem sair disso. Então, eu quis ler o e-mail dela para vocês, porque eu acho que vale a pena a gente dar ouvido a ela. E quem quiser conhecer o blog dela, passa lá. Vou falar aqui de novo. O Despertar de uma Bipolar. Até eu vou lá conhecer o blog dela, tá bom? Super beijo pra vocês. Não esqueça de deixar o joinha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau!